Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença, meu Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome, suplicar pela Tua igreja, pelos nossos irmãos, agradecer pela vida, pela salvação, pelo sustento. Ó Senhor, muito obrigado. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelos meus amigos na Tua casa. Obrigado, meu Senhor, pela nossa programação. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos ajudadores. Obrigado, meu Senhor, pela fidelidade, meu Senhor, da Tua palavra e pela Tua igreja. Deus bendito, continua conosco, nos ajudando, nos guardando, nos ensinando a Te servir melhor. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O desejo do meu coração é conhecido pelo meu Senhor desde que a gente ouviu a palavra gloriosa, desde que eu me rendi aos pés do Senhor. Era um adolescente sem esperança, Deus me deu graça e eu estou aqui, um velho esperançoso. Agradecendo a Deus, deveria ser mais grato. Eu deveria ser mais grato. Mas louvo ao Senhor porque Ele me concedeu acesso à sua graça, à sua palavra, ao seu santo ministério. Galguei todas as posições na Igreja do Senhor Jesus. Me aventurei em todas as áreas. Prego todos os dias, ensino com frequência, conduzi rebanhos, fiz trabalho no interior e tenho continuado. Trabalhei com empresas, com escolas. Tenho um problema. Visitei um presídio uma vez, não me atraiu o ambiente. Mas eu suplico pelos que estão encarcerados, dou palavras de apoio às famílias dos encarcerados, os injustiçados, eu dou apoio e intercedo. Então, meus irmãos, é uma bênção a gente ter consciência que está na presença de Deus. E o nosso texto hoje, livro de Esdras, capítulo 3, versículos 8 a 13. A vinda do povo de Deus, o retorno do povo de Deus a Jerusalém após o cativeiro. Experiência extraordinária, muito dolorosa para os idosos, mas uma bênção naquela geração. Então a leitura é esta. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começou Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos e os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. Os filhos de Anadade, os filhos e os irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios,
para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam, e a revezes louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvavam ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choravam em alta vozes. Muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouvia de muito longe. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Tem um provérbio que diz, meus amados irmãos, que a alma faminta, ela, para a alma faminta, todo amargo é doce, enquanto a alma farta pisa os favos. A situação de Israel no pós-cativeiro era uma situação de muita necessidade de graça, muita alegria da parte dos que voltaram. Não era conhecido este comportamento e, possivelmente, se não fosse a promessa divina, eles jamais tornariam. Mas, pela promessa de Deus, aconteceu o que aconteceu, mudando, portanto, a dinastia, inclusive a nação. Os babilônios foram vencidos e os persas liberaram o povo para retornar. Notadamente Ciro, o Coreche, Ciro o Grande, o Coreche, o que Deus anunciou a sua vida e a sua vinda e o seu nome antes de nascer. Ciro foi mencionado antes de nascer pelo Espírito Santo de Deus. E o povo que nunca tinha visto o templo, que nasceram e viveram no cativeiro, estava feliz. Mas os que voltaram do cativeiro, que tinham visto o primeiro templo, que tinham contemplado a glória do primeiro templo, vendo agora este trabalho, chorava de tristeza, porque o segundo templo não chegava aos pés do primeiro. Então é um texto maravilhoso para a gente meditar. Eles voltaram e aparece a liderança. No segundo ano da chegada deles a Jerusalém, no segundo mês, eles começaram. Sob a liderança de Zorobabel, Sealtiel, Jesua, Josadaque e seus irmãos, os sacerdotes e os levitas. Todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém e constituíram levitas da idade, claro que precisava renovar a força de trabalho na obra. Renovando isto, eles colocaram levitas. Tem 20 anos, então dá para servir neste ministério santo. E estavam prontos para servir na casa do Senhor. E o Jesuá, seus filhos, seus irmãos, Cadmiel, seus filhos, seus irmãos, os filhos de Judá, como um só homem, uma verdadeira união, uma verdadeira disposição para fazer a obra de Deus. Eles vieram para dar assistência, vigiarem. Eles queriam estar ali vigiaram a obra da casa de Deus.
os filhos de Enadad e os filhos e seus irmãos, e os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes já estavam na sua posição, paramentados, preparados para louvarem ao Senhor. Este versículo é importantíssimo, o versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já preparados, já paramentados, vestidos com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os saltérios, e começaria ali a nova experiência, a nova vida, uma nova vida para a nação. E iam louvar o Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Os hinos de Davi, com os instrumentos de Davi, tudo que Davi zeloso e amorosamente fez para o louvor do Senhor. O versículo 11 diz que cantavam a revezes, eles se revezavam cantando. Não tem quem fique muito tempo cantando. Vai cantar 5, 6, 8, 10 horas, tem que ter muitos grupos. Eu termino me entregando sempre eu abro o meu próprio. Eu acho que eu sou uma pessoa, não sei até que ponto eu sou cuidadoso comigo mesmo, mas eu tenho admiração muito grande pelos puxadores de música nas escolas de samba. Eu fico pensando, a maioria dos servos de Deus não se preparam como os servos do Momo. Os servos do Momo, eles têm uma capacidade, eles buscam uma perfeição, são chamados de puxadores, e eles buscam, eles se especializam, eles treinam e eles buscam eles fazem com uma dedicação tão grande ao rei Momo, que os servos do rei Jesus apanhariam de chinelo dos puxadores do rei Momo. Eles fazem muito bem feito. E eu digo sem medo das censuras, eles fazem muito bonito. É muito bonito. Os enredos absolutamente memorizados. Você não vê um do Rei Momo com papel, como lendo, ali não tem. Ali é tudo preparado, preparadíssimo. Neste versículo 10, eu me lembrei por isto, no versículo 11, porque cantavam a revezes, cantavam se revezando, não podia parar. Fazendo uma comparação quase grosseira, era como o desfile da escola. Não podia parar. Durante aquela apresentação, não para. Não pode parar. Se parar, perde ponto e não se classifica. E isto os servos do Momo. Os servos de Deus estavam conscientes, cantavam a revezes, louvando e celebrando o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. Olha o maravilhoso detalhe. A benignidade de Deus é para sempre, está para sempre, dura para sempre sobre Israel, porque é a nação do pacto.
Nossa nação é maravilhosa, o Brasil é maravilhoso, nas Américas tem nações maravilhosas, nas Antilhas tem nações maravilhosas, na África tem nações maravilhosas, mas o pacto é com Israel. Não é por outra razão que Israel é tão marcado, tão censurado, tão desprezado, pelo mundo maligno. Então, estes ministros de Deus, ministros do louvor, cantavam a revezes. Todo o povo jubilou com grande júbilo. É aqui no versículo 11. Todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvavam ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Era o começo da restauração, era a refundação da nação após o cativeiro. Aí vem o do versículo 12 e o último diz, é o penúltimo, aqui no versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes, homens experientes, idosos, tinham visto a primeira casa. Os levitas, homens experientes, idosos, tinham visto a primeira casa. Chefes dos pais, aqueles anciãos, patriarcas, já velhos, que viram a primeira casa, que se alegraram na primeira casa, que contemplaram a glória de Deus na primeira casa, esses começaram a chorar em altas vozes. Começaram a chorar em altas vozes. Mas os que não tinham visto a primeira casa cantavam alegremente. Cantavam alegremente. Cantavam a revezes alegremente. E o último versículo diz que ficou difícil, de maneira que não se discernia o povo. O povo não conseguia, quem estivesse presente, quem observava aquilo, não podia discernir as vozes do choro com o canto, o barulho dos que choravam e o estrondo do louvor. Porque, para quem nunca tinha visto templo nenhum, era uma grandeza, era o descortinar da glória de Deus em suas vidas. Mas para quem tinha contemplado o primeiro templo, o segundo era humilhante. Meus queridos, a promessa gloriosa que é feita depois para eles é que a glória da segunda casa seria maior. Por quê? Porque naquela segunda casa, o Filho de Deus entraria. Naquela segunda casa, o Filho de Deus seria apresentado ao mundo. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma profunda. A minha intercessão é pela família Lourenço, irmão Clerto Lourenço, sua esposa, seus filhos, a Rosa, o Alexandre e o Benjamin. É a filha casada, o genro e o neto, que vivem com eles, que moram com eles, que dividem a vida, as alegrias, as apreensões. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma maravilhosa. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida. Obrigado pela salvação. Obrigado pela comunhão. Obrigado pelo teu profundo amor. Obrigado, Senhor, pela tua graça manifestada, revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora te apresento, Senhor, a família Lourenço. Abençoa o irmão Clerto, guarda sua vida, sua esposa, seus filhos, sua filha, seu genro, seu netinho.
Ó Deus, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos, dando graça e saúde, dando vigor, alegria de servir e a perseverança dos santos. Amado Pai, ouve, meu Senhor, as nossas petições. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e bom dia.